Tem um momento no mercado que ele é muito perigoso. Por quê? Você entrou num ativo, o preço ele rompeu uma determinada região e lá ele se manteve por um tempo. E você pensou, putz, rompeu, agora vai crescer, vai subir muito. E você começa a entrar com força naquele ativo. Hoje eu quero mostrar para vocês que nós estamos num momento perigoso do mercado financeiro, que é um momento de teste de estrutura. Isso mesmo. O objetivo aqui no canal é trabalhar com vocês análise estrutural. É a gente analisar o mercado através de faixas de negociação, estrutura de mercado, zonas de aceitação, melhores áreas para negociação. Não é dar call para você, dizer se vai cair, subir, comprar ou vender. É mostrar para você como a leitura institucional acontece. E hoje eu quero mostrar para vocês um exemplo de um papel que está no ponto de decisão, que é muito bacana, que eu pensei, cara, é um momento muito legal para a gente estudar a estrutura de preço. E o ativo em questão é TOTVS, tá? É aquela empresa de tecnologia que a gente tem aqui no Brasil, uma grande empresa. Inclusive na parte fundamentalista, a gente pode fazer um vídeo posteriormente sobre a parte fundamentalista dessa empresa. É uma empresa muito saudável, muito sólida, um ativo interessante para a gente analisar depois com calma. Mas hoje eu não quero que você se atente à empresa e sim à estrutura do preço. Por quê? A análise estrutural ela se aplica em qualquer ativo, não importa. Petrobras, TOTVS, Banco do Brasil, BB Seguridade, qualquer empresa que você for sócio, se você conhecer a análise estrutural, você vai ter uma grande vantagem e principalmente você não vai ficar com medo de se posicionar no mercado. E eu sei que quem está começando no mercado financeiro, ele tem muito medo das oscilações. Quando sobe muito, ele pensa, eu vou comprar. Quando cai muito, ele pensa, ferrou, agora eu tenho que vender. Eu quero mostrar para vocês isso no ativo em questão. Então, vamos lá. Vem comigo para o gráfico, que eu vou dar uma aula muito interessante para vocês agora de zona de decisão. Vem comigo. Pessoal, estou posicionado aqui no gráfico. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Importante, a gente está no time frame, o gráfico ele é semanal. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma análise estrutural, uma análise de longo prazo, tá? Aqui nós estamos falando, basicamente, de 5 a 6 anos de negociação, desde 2020, tá? Por quê? Vamos começar aqui fazendo uma análise. Olha só. TOTVS, ele saiu daqui da região dos R$ 12. Em 2019, ele teve uma alta muito grande. Até que na casa do ano de 2022, tá? Foi quando o preço fez um topo e ele diminuiu a sua... Ou digamos assim, ele parou a sua ascensão. Ele parou totalmente. E o preço entrou em lateralização, que é muito comum no mercado. Ele entrou nessa faixa de negociação aqui, pessoal, ó, durante praticamente 3 anos de negociação, tá? Entre R$ 20, R$ 21 e essa região aqui, mais especificamente, na casa dos R$ 34, aqui, ó. Que é exatamente onde ele está hoje. Vocês estão vendo aqui, eu estou apontando a seta. E, pessoal, por que eu quero fazer essa análise com vocês? Porque esse é um momento muito importante de decisão estrutural do preço. Bom, o mercado ele vai tomar algumas decisões aqui nesse momento. Por quê? Essa região de lateralidade aqui, muito forte, nós tivemos aqui, ó, uma construção longa. Isso significa uma acumulação muito grande de player institucional acumulando nessa região. E nós tivemos aqui, nessa região aqui, ó, principalmente nesse topo, um rompimento, como vocês podem ver. E o mercado ficou durante mais de um ano negociando numa nova faixa de preço. Esse novo topo aqui, que fica entre R$ 40 e R$ 47 mais ou menos. Bom, o que aconteceu recentemente, agora, atualmente, tá? Após esse rompimento, que a gente chama aqui de um rompimento com bastante esforço, né? Nós tivemos aqui nessa região, vocês podem observar, ó, bem aqui onde eu estou marcando para vocês, olha só, pessoal. Tá vendo essa região aqui, ó? Isso aqui, o mercado, ele teve um rompimento forte para trabalhar essa nova zona de negociação. Então, o volume, ele foi crescente nessa região. Nós tivemos um aumento muito grande de volume aqui. Por quê? Porque o mercado, ele precisa mesmo mostrar decisão para romper uma região como aquela ali, onde o preço negociou por muito tempo. E quando ele rompe essa região, ele começa a trabalhar uma nova faixa. Porém, o que aconteceu aqui? Muitas tentativas de rompimento sem continuidade. Então, o mercado ele tentou essa continuidade e encontrou barreiras. Ele
foi sempre recuando nessas tentativas de rompimento, tá? Isso mostra para nós o quê? Recentemente, agora, no mês de fevereiro, mês passado, o que nós tivemos aqui? Uma queda muito expressiva. Nós estamos aqui no gráfico semanal, pessoal. Foram 2 semanas de queda com altíssimo volume. Vocês estão vendo que o volume ele foi muito acima da média recente de muitas semanas anteriores. Por quê? Teve um avanço, né? Um esforço aqui e o resultado ele veio. Ou seja, muito esforço, muito volume com muito resultado. E de fato, o mercado ele conseguiu deslocar o preço saindo daqui desse caixote, né? Nós temos aqui uma região muito importante que foi perdida, que é essa lateralização aqui, ó, tá? Essa região ela foi perdida entre 40 e 47 reais. Estamos num momento que perdemos essa região. Então, agora entramos numa região de defesa institucional. Por quê? Porque quem negociou nessa região aqui, ó, durante 5 anos, esses players que acumularam nessa região, nós temos 2 hipóteses. Eles irão defender essa região, né? Estamos exatamente no ponto. Não deixar o preço voltar para dentro desse caixote, ele já está aqui dentro, no momento. Mas ele não confirmou ainda. Então, pessoal, se você analisa esse ativo e está posicionado, é um momento de muita espera, de muita análise, de cuidado. Por quê? Caso o preço volte para dentro desse caixote, negociando entre a casa de R$ 22 e 35, 37 reais, nós podemos ter aqui uma nova estrutura de preço, ou seja, ele voltando para a região que ele negociou durante mais de 5 anos. Então nós temos um fundo aqui muito importante na casa dos R$ 22 reais, nós estamos na casa dos R$ 34 reais. E aí é que entra uma decisão perigosa no mercado. Por quê? Vamos para uma hipótese. Vamos tirar o zoom um pouco aqui para a gente poder trabalhar isso aqui melhor. Isso aqui é muito importante, pessoal. Olha só, nós temos esse caixote. Se o mercado aceitar voltar para dentro dessa região, nós perdemos essa estrutura que estava sendo construída lá no topo. A gente volta para uma nova faixa de negociação entre 20 e 34 reais. Isso é importante porque se o mercado voltar a tentar romper esse fundo na casa dos 23 reais, romper, testar essa região e voltar a cair, aí sim, nós temos uma mudança total de estrutura do preço. Por quê? Porque nesse caso, o mercado ele pode vir trabalhar nessas regiões aqui, ó, de R$ 8,00, isso mesmo. Então você já parou para pensar, um ativo saindo de R$ 34 reais hoje para trabalhar na casa dos R$ 8,00 é uma possibilidade, tá? Claro que envolve muitas coisas, envolve fundamento da empresa, saúde financeira, balanço, análise fundamentalista entra para ajudar a gente entender se esse papel ele tem essa possibilidade de trabalhar na casa de R$ 8,00, tá? Eu não vou dizer para você nessa aula se tem ou não. Isso a gente vai ter que fazer uma análise fundamental do produto, do ativo, da empresa, para a gente entender isso. Vamos continuar falando da estrutura do preço. Bom, a próxima hipótese que nós temos é que realmente o mercado agora ele voltou a testar essa região de rompimento, tá? Essa região, ou seja, o mercado ele aceita trabalhar de volta dentro dessa região que rompeu, ou ele volta até a absorção, defesa aqui, ó, da demanda, né? A demanda começa a entrar com força aqui nessa região principal onde nós estamos para absorver a oferta desses players que jogaram esse preço aqui para baixo, tá? Por quê? Caso isso aconteça, nós teremos uma possível volta para dentro dessa região. E aí tá tudo certo. A gente mostra, a estrutura mostra para a gente que o mercado continua negociando dentro dessa faixa. Se ele continua negociando dentro dessa faixa aqui, significa que essa estrutura atual ela está mantida e que esse teste nessa região de baixo falhou. O mercado ele busca uma consolidação. Ele busca se realmente esse preço ele continua trabalhando na casa dos 34, 35 até esse topo de R$ 46, o último topo que nós tivemos aqui em cima, tá?
Feito isso, isso nos dá uma segurança maior em relação a ficar posicionado nesse ativo. Por quê? Porque aí sim, o mercado fazendo esse movimento de consolidação nessa região, claro que ele pode testar esse topo, voltar a cair, voltar a testar esse fundo, buscar liquidez aqui no fundo, sem perder essa região e ficar lateralizando aqui novamente por muitos meses ou muitos anos nessa região. E aí, é claro, nós vamos fazer análise, a gente vai saber o momento de comprar e vender, de fazer giro de carteira, de melhorar a estrutura do nosso próprio preço médio. Quando você faz giro inteligente, você melhora cada vez mais a sua convicção e a sua tranquilidade dentro do mercado financeiro, dentro desse ativo. E quando você traz análise fundamentalista junto para essa análise estrutural, você tem uma tranquilidade maior e você consegue ter uma previsibilidade maior em relação à gestão de risco do seu próprio capital dentro do ativo. Isso se consolidando, nós temos uma possibilidade grande de que o mercado realmente possa vir a trabalhar o rompimento desse topo, que seria testar essa região de topo, negociar nessa região, aceitar essa faixa de preço e voltar futuramente a testar novamente novos patamares, o que abrir espaço para a região dos R$ 50, de R$ 60. Isso a gente vai observar o ativo ao longo do tempo. Então, um recado que eu deixo importante para você em relação a isso, tá? Muito importante. O mercado, ele é dominado e analisado através de estrutura e de faixa de negociação. Se você sabe qual a faixa de negociação você está, qual a faixa que o mercado está negociando, você negocia junto. Você compra, você vende, você faz giro, baseado em quê? Na faixa de negociação. Ah, a faixa da estrutura hoje me mostra que nós vamos negociar entre R$ 35 e R$ 40. Legal. Você sabe o momento de comprar e de vender os seus ativos. Você não fica preso a eventos. A maioria dos investidores, eles estão presos a evento e não a estrutura. E é isso que eu quero ensinar para você aqui no canal. Se você fica preso a evento, o que que você teria feito nessa última queda aqui, ó? Nessa queda aqui, meus amigos, olha só. Se você está preso a evento, nessa queda aqui, na perda desse fundo aqui, ó, você estaria desesperado. Hoje você já está desesperado. Você está com a manada, pensando, meu Deus, o preço caiu. Agora eu preciso vender. O que que eu faço? Eu tenho que vender. Eu estou desesperado. Por quê? O preço caiu. Porém, quando a gente olha a estrutura do preço, nós estamos apenas dentro de uma faixa de negociação que não perdeu o fundamento, tá? Então, nós estamos num momento decisivo? Estamos, sim. O momento agora, ele é decisivo, mas não é momento de você tomar ação por medo e por desespero, de sair vendendo seus ativos, ou às vezes ficar pensando, meu Deus, eu comprei lá na casa dos 40 e agora o preço está em 33, 34. Eu tenho que vender tudo porque eu estou sofrendo, eu estou sentindo muita dor. Esse papel pode cair e eu vou perder tudo que eu coloquei de investimento. Calma, analisa a estrutura. Se você analisa a estrutura, aí sim, tem momentos que você precisa assumir a perda. Mas na maioria dos momentos do mercado, a estrutura ela não foi perdida. Então você não precisa tomar nenhuma decisão precipitada. Certinho? Então esse era o vídeo. Espero que você tenha entendido um pouco sobre a questão de análise estrutural. O objetivo dessa aula foi mesmo trazer um pouquinho mais de densidade na leitura estrutural para você. Você que já está me acompanhando aqui, você vem aos pouquinhos, eu venho introduzindo a leitura, a faixa de negociação, rompimento, e eu quero ir entrando com você cada vez mais numa leitura mais densa e mais estrutural. Nós vamos ainda falar sobre esforço, resultado, análise de volume, spread de negociação, análise de Richard Wyckoff na sua maior essência, que é a análise institucional, que é o que realmente funciona. Para mim, funciona perfeitamente no mercado financeiro. E o que eu estou ensinando para vocês aqui, eu aplico com o meu próprio capital, diariamente no mercado. Certinho? Recado final para você que chegou até aqui nesse vídeo. Corretora Bispo Barros, patrocinadora aqui desse canal, é a minha própria corretora, né? Se você precisa fazer uma cotação para o seu veículo,
né? Fazer o seguro. Eu trabalho com seguro, proteção veicular. Vem fazer uma cotação comigo, eu deixo o link aqui na descrição. Se você realmente está precisando de um produto para proteger o seu veículo, o seu patrimônio, me chama, você vai estar me ajudando. Se inscreve no canal, deixa o like, não deixa de se inscrever para você não perder os próximos vídeos. Esse canal aqui é um canal voltado para uma leitura institucional, o Richard Wyckoff, como se fosse uma faculdade mesmo de leitura de mercado para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais!